ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Aleluia. Vamos voltar agora para João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós estamos aí ainda no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós vimos domingo à noite o ensinamento que Jesus deu à mulher samaritana naquele diálogo acerca da verdadeira adoração e dos verdadeiros adoradores. Aleluia. A verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. E nós vimos que a verdadeira adoração é a obediência, né? Obediência a Deus, obediência ao Pai. Os adoradores que o Pai procura são filhos obedientes. Essa obediência é fruto do amor. O amor é fruto do conhecimento. O conhecimento é fruto da revelação. Então, domingo à noite nós terminamos com essas frases aqui. Repitam comigo. Revelação produz conhecimento. Conhecimento produz amor. Amor produz obediência. E qual frase está faltando ali? Essa obediência é a verdadeira adoração. Aleluia? É essa obediência aí que é a verdadeira adoração. Obediência que é produzida pelo amor, amor que é produzido pelo conhecimento, e o conhecimento que é produzido pela revelação de Deus. E aqui que está a grande doutrina bíblica, o grande segredo da doutrina bíblica da eleição, de Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É porque só os poucos escolhidos recebem verdadeira revelação. E portanto só eles é que vão se tornar verdadeiros adoradores. E é porque só eles é que vão para o céu. Ninguém mais fora da eleição, vai para o céu. Muito bem, esse foi o ensinamento que Jesus deu aí sobre a adoração, né, para a mulher samaritana. E depois quando ela viu que Jesus lhe deu esse ensinamento aí tão forte, né, ensinou algo tão profundamente sobre a adoração, ela fez uma declaração, né, e Jesus fez outra, que nós vamos ler agora nos versículos 25 e 26. João 4, 25 e 26. No 25 a mulher, no 26 Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Antes de fazer uma meditação aqui, vamos fazer uma etimologia, um reconhecimento das palavras. A mulher samaritana, já que ela era descendente também de todo o povo de Israel e que ouviu as pregações, seus antepassados ouviram as pregações dos profetas acerca da vinda de Jesus. No Antigo Testamento, Jesus era chamado em hebraico de Messias, né? Essa palavra Messias, pode pôr mais para frente, em hebraico, lá em cima você tem ela em hebraico, é assim que está no Antigo Testamento. Em hebraico é Mashiach.
Mashirra, você já deve ter ouvido por aí pessoas falando Yeshua Hamashia, errado. É Yeshua Hamashirra. Jesus é o Messias. A palavra Mashirra, ela é a mesma palavra que você tem agora aí no versículo 25 como Messias. Messias é a maneira dos gregos escreverem a mesma palavra Mashirra. Mashirra em hebraico, Messias em grego. E a tradução da palavra Mashirra ou Messias também em grego é Christos, que a gente tem em português como Cristo, tá? Cristo. Messias é Cristo. Por isso que a mulher está dizendo aqui para Jesus, eu sei, quando Jesus começa a ensinar para ela sobre a verdadeira adoração, sobre os verdadeiros adoradores, ela vê Jesus se comportando como um mestre que está ensinando, e ela fala, não, eu sei que há de vir o Messias, Mashirra, o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É uma pena, a nossa Bíblia aqui, tá bom, anunciar, tá beleza, tá? Anunciar, tá beleza aqui. Só que no texto original está escrito, nos ensinará todas as coisas. Nada contra o verbo anunciar, porque ensinar também é anunciar. O ensino do Evangelho também é o anúncio, né? O anúncio do Evangelho. As nossas Bíblias, revista e atualizada, colocou aí, nos anunciará todas as coisas. Mas em grego está escrito, o Messias, chamado Cristo, o Mashirra, o Messias, chamado Cristo, nos ensinará todas as coisas. Aleluia? Nos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque Mashirra, Messias, ou Cristo, Christos no grego, Cristo é ungido. Vamos ver o outro slide. Ungido. O que é ungido? Ungido é munido. O que é unção? Unção é munição. Nós vivemos em tempos em que as pessoas chamam de unção um monte de coisa que não é unção. Tá? Existem aí muitos modismos que vieram do final do século passado para o início desse novo século aí, nas igrejas protestantes. Surgiram aí muitos pseudo-avivamentos, falsos, pseudo significa falsos avivamentos. E nesses falsos avivamentos começaram a chamar de unção um monte de coisas que não é unção. E as pessoas não sabem o que é unção. Tá? É daí que vem o nome o título messiânico de Jesus, o Cristo, o ungido, aquele que tem a unção. Os últimos pseudo-avivamentos inventaram um monte de coisas que chamam aí de unção. Até unções no plural. Tá? Unção disso, unção daquilo, unção de alguma outra coisa, unção de quê? Não existem essas unções plurais. Isso são invenções de homens e não de Deus. Não tem isso na palavra de Deus. Tá? Falando de avivamento, em todos os avivamentos da história até hoje, né? De todos os avivamentos da história até hoje, o último avivamento foi esse avivamento que ganhou o nome de avivamento pentecostal. O que é um avivamento?
Como a própria palavra está dizendo, são pessoas sendo ressuscitadas dentre os mortos, pessoas ganhando vida, pessoas espiritualmente mortas ganhando vida espiritual. Isso não é um trabalho de nenhum pregador, de nenhuma igreja, de nenhuma instituição. Isso é uma obra totalmente de Deus. Não é planejada por homens, por grupos de homens, não é planejada por igrejas, não é planejada por pregadores. Pregador não planeja nenhum avivamento. Avivamentos são obras de Deus. No decorrer da história, tanto da história antiga, do Antigo Testamento, como desde Cristo para cá, a história da humanidade, ela é pontuada assim por Deus, por uma série de avivamentos. Avivamentos são pontos espirituais altos na história, onde o próprio Deus opera conversões em massa de muita gente. Um dos sinais, tá? São vários sinais. Um dos sinais de um autêntico avivamento são conversões em massa. Conversões massivas. Não é uma ou outra pessoa convertendo aqui ou ali, não. São milhares de pessoas se convertendo ao mesmo tempo em vários lugares na face da terra. Isso acontece durante um avivamento. Por isso, não é obra de homem. Avivamento não é obra de homem. Avivamento é obra de Deus. O último avivamento que Deus mandou foi por volta de 1920, início do século XX, início do século passado, e ele recebeu o nome de avivamento pentecostal, porque uma das qualidades desse avivamento pentecostal foi o reaparecimento das manifestações dos dons espirituais que Paulo registrou e que eu preguei aqui domingo de manhã em 1 Coríntios capítulo 12. Especialmente dons de variedade de línguas, de falar línguas estranhas, dons de profetizar, dons de curar, de realizar curas ou de realizar milagres. Especialmente esses 4 dons, apesar de Paulo citar ali 9 dons. Tá? Esses dons reapareceram no cristianismo, na igreja cristã, no início do século XX, com esse avivamento que ganhou o nome de pentecostal, porque também lá no dia de Pentecostes, as pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles também falaram em línguas, falaram através do dom da variedade de línguas para várias pessoas que estavam ali. Por isso esse avivamento ganhou o nome de avivamento pentecostal. Independentemente do nome e das características desse avivamento, ele foi um avivamento de Deus. Foi uma obra de Deus na face da terra e que operou conversões em massa. Teve conversões em massa do início do século XX para cá, em muitas nações no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O nascimento de muitas igrejas, de muitas denominações, sem importar a prática delas, mas muita conversão aconteceu. O avivamento pentecostal foi o último avivamento de Deus na história até agora. Depois de cada avivamento, vem um período maior do que o próprio avivamento, que se chama resfriamento. Depois de todo o avivamento, vem um período que se chama resfriamento. Nós estamos agora vivendo um período, esse período, depois dos anos que se decorreram do avivamento pentecostal, nós estamos agora vivendo num período de resfriamento. Tá? Sempre depois de um avivamento, vem um resfriamento. Por quê?
Por que Deus manda um resfriamento depois de um avivamento? Justamente porque um avivamento tem muitas conversões em massa. É gente demais. Deus manda um resfriamento para provar quem dessas pessoas realmente foi convertida ou só teve alguma experiência emocional. É para isso que serve o resfriamento. O resfriamento prova haver os verdadeiros convertidos. Porque os verdadeiros convertidos não se resfriam. Os verdadeiros convertidos não se desviam. Os verdadeiros convertidos permanecem convertidos. E aqueles que tiveram só uma experiência religiosa, só uma experiência emocional, alguma coisa que os emocionou, que foi muito tocante na época do avivamento, na vida deles, mas eles não aguentam quando vem o resfriamento e eles se resfriam e eles se desviam e eles saem da presença de Deus e eles já não oram mais como oravam na época que teve o avivamento. A Bíblia já não chama mais a atenção deles como chamou na época que teve o avivamento. Eles se esfriam de Deus, eles esfriam o amor. Por quê? Porque fica provado que esses são a maioria dos muitos chamados, e só os poucos escolhidos foram os verdadeiramente convertidos. Sempre depois de um avivamento, vem um resfriamento. Eu não sei, tudo indica que não. Tudo indica, pelo que a gente vê no mundo hoje, tudo indica que não haverá outro avivamento, né, por agora, por essa história que nós estamos vivendo. Se houver, é porque Deus tem plano para isso. Agora, o que nós podemos saber com certeza, que o último e principal avivamento da história do cristianismo está profetizado em Apocalipse capítulo 7. Eu sempre falo disso em janeiro, quando falo em Apocalipse. Quando a gente chega em Apocalipse capítulo 7, o capítulo 7 de Apocalipse é a profecia do último avivamento cristão na face da terra, que vai acontecer na terra durante os 7 anos da grande tribulação. Dentro da grande tribulação vai acontecer na terra um grande avivamento. E será o maior avivamento da história do cristianismo e também da história do judaísmo. Por quê? Vai acontecer a conversão em massa de muitos judeus, que são aqueles judeus enumerados em Apocalipse capítulo 7, pelo número dos 144 mil selados. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Esses 144 mil não representam um número exato, mas um número simbólico, profetizado aqui em Apocalipse capítulo 7, pela conversão de muitos judeus. Nunca na história terá acontecido uma conversão tão numerosa de judeus ao cristianismo. É muito difícil um judeu se converter ao cristianismo. Desde o primeiro século. Nós estamos no século 21. Desde o primeiro século é muito difícil um judeu converter-se a Cristo. Uma conversão de judeu é uma conversão rara. Conversões de judeus são conversões muito raras. Judeus convertendo-se a Cristo Jesus, como por exemplo o apóstolo Paulo é uma dessas conversões. Saulo, um judeu convertido a Jesus Cristo. É muito difícil. Mas na grande tribulação, no avivamento que está profetizado para a grande tribulação, um grande número de judeus vão se converter.
E não somente de judeus. Apocalipse 7 também profetiza a conversão de um número incontável de pessoas de todas as demais nações da terra. Milhares de brasileiros, mexicanos, norte-americanos, espanhóis, pessoas de todas as nações, porque Deus vai mandar sobre a terra, nos 7 anos da grande tribulação, um grande avivamento. Isso está profetizado em Apocalipse, capítulo de número 7. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando de avivamento? Porque nos últimos tempos, tempos de resfriamento em que nós estamos vivendo, muita gente tentou ficar inventando aí avivamentos. Tentaram ficar inventando por aí avivamentos. Muitos homens tentaram inventar alguns avivamentos. São falsos, não são reais. E nesses avivamentos que os homens tentaram inventar, eles tentaram inventar unções. Coisas que eles deram o nome de unções. Vou citar alguns exemplos, né? Teve gente que inventou por aí a unção do riso. Já viu isso? A unção do riso. Então os crentes ficam de pé e começa todo mundo a rir. Começa todo mundo a rir, porque a unção vem, a unção do riso, aí fica todo mundo rindo. E alguns caem na gargalhada. E chamam isso de unção do riso. Um pastor norte-americano inventou aí uma tal de uma unção, que é a unção do cair. Ele tira o paletó e joga o paletó assim na direção das pessoas, né? Ficam fazendo um vento com o paletó assim na direção das pessoas, e as pessoas começam a cair no chão. É a unção do cair. As pessoas caem na unção. Para que mesmo, hein? Para que será isso? Para que serve isso? E as pessoas caem no chão. Surgiu em Toronto, no Canadá, uma igreja chamada Catch the Fire. Significa pegue o fogo, né? E essa igreja foi a mãe de um monte dessas unções. Lá tinha, por exemplo, a unção da lagartixa. A unção da lagartixa era assim, o pastor fazia assim, na direção da pessoa, né? Falava, vai! E ela ia sozinha e ficava grudada na parede. Chamavam isso de unção da lagartixa. Depois os homens davam as mãos e começavam ali a fazer umas orações estranhas, né? Aí chamavam essa de a oração do pitbull. A oração do pitbull, porque eles começavam a fazer... Não sei o que acontecia com esses homens, eles começaram a latir. E inventaram uma tal de unção aí, que ficou famosa até aqui no Brasil aí, por certos cantores e cantoras gospel aí das paradas de sucesso, dessas músicas que não prestam. A unção do leão. Inventaram a unção do leão. As pessoas ficam de 4 pés, andando pela igreja, e rugindo como se fosse um leão. Surgiu até um apóstolo desses apóstolos novos que tem por aí. Surgiu um apóstolo norte-americano também. Essas besteiras vêm tudo dos Estados Unidos para cá. Tá? Aqui é a América Latina, eles dão descarga lá e vem tudo para cá. Então, surgiu um apóstolo desses aí, que foi morar aí no Paraná, em Londrina, no Paraná. Um desses apóstolos. E ele afirmou lá na igreja que ele prega lá, ele afirmou que ele ganhou de Deus a unção do leão. E como ele ganhou a unção do leão, Deus mandou ele dar a volta no país inteiro, tá? Ele deu a volta no país inteiro, alugando aviões, jatinhos, e todo lugar que ele chegava, as capitais que ele chegava, ele alugava helicópteros, e sabe o que ele fazia? Ele sobrevoava as cidades, sobrevoou o país inteiro, urinando de cima do helicóptero.
fazendo xixi, urinando de cima do helicóptero. Porque o leão marca o seu território com a sua urina. E como ele ganhou a unção do leão, ele urinou o Brasil inteiro. É por isso que está esse fedor que ninguém aguenta. Ele chama isso de a unção do leão. Entenderam, amados? E um monte de gente acredita nesses caras. Eu citei só algumas. Tem milhares aí. Milhares de unções que esse povo inventa. Nos Estados Unidos tem uma turma lá que inventou a unção da cobra. Porque Jesus disse, pegarão em serpentes e não lhes fará mal. Então eles levaram serpentes venenosas para dentro da igreja e as pessoas têm que pegar nas cobras, né? E deixar as cobras picarem. Se a pessoa morrer é porque ela não teve fé. O pastor morreu. Aí o auxiliar assumiu o lugar dele. Dizendo, ele não morreu porque ele não teve fé. Diz que era a unção da cobra. Amados, essas coisas ridicularizam o Evangelho. Tá? Essas coisas ridicularizam o Evangelho de Cristo Jesus. E essas pessoas chamam isso de unção. Tá? São as unções. Geralmente isso é administrado com o uso de muito óleo. Vocês veem que aqui eu não uso óleo? Não uso óleo, não tem necessidade alguma de usar óleo hoje em dia mais. Tá? Essas unções todas aí são ministradas com muito óleo, coloca óleo na cabeça das pessoas, vive ungindo as pessoas com óleo aí o tempo todo. E óleo não é mais necessário. O óleo foi uma instituição no Antigo Testamento para representar e profetizar a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, não precisa mais da representação. Aleluia. E até Tiago que pregou, se está alguém doente, chame os presbíteros e faça unção com óleo, no capítulo 5 de Tiago fala isso. É porque Tiago escreveu para cristãos convertidos do judaísmo, e os judeus tinham já o costume tradicional de usar óleo. Mas quem disse que tem que curar enfermos usando óleo? Jesus curou enfermos? Vocês já leram os enfermos que Jesus curou? Mateus, Marcos, Lucas, João, nos evangelhos. Os vários enfermos que Jesus curou, ele usou óleo em algum deles? Nenhum. Os apóstolos também operaram milagres de curas. O coxo lá da Porta Formosa, o Enéas que Pedro disse, levanta-te e anda. Os apóstolos não usaram óleo para curar nenhum enfermo. Em todo o contexto do Novo Testamento, não existe enfermos sendo curados, história de nenhum enfermo sendo curado usando óleo. Chegaram 10 leprosos, Jesus falou assim, podem ir embora, vocês estão curados. Eles foram, estavam curados. Jesus usou óleo em cima deles? Não, nenhum. O que o óleo tem causado nas pessoas por aí nas igrejas é uma oleolatria. Uma idolatria do óleo. As pessoas ficam idolatrando esse óleo e achando que o óleo é mágico, achando que o óleo é que faz milagre. Ô pastor, pega esse óleo, unge o meu carro, unge a minha casa, unge as roupas e leva óleo para ficar ungindo tudo por aí. O óleo se tornou uma coisa mística. E Deus não gosta desse misticismo, desse sincretismo, dessa superstição. E são coisas supersticiosas. Nós não precisamos de nada disso, porque nós temos a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Ela é a verdade. Ela é viva e eficaz. Ela é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Ela é a nossa salvação, porque é Cristo Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão
por mim. Aleluia, amados. O que é essa unção? Unção não é esse óleo, não é esse tanto de óleo por aí. Unção, não, unções, não existem unções no plural nessas práticas aí, inventadas pelos homens, tá? E também por Satanás, para tirar sarro do Evangelho, das coisas de Deus, e para ridicularizar o Evangelho de Cristo Jesus, dando um testemunho horrível que esse povo tem dado por aí afora, chamando de unção o que não é unção, e chamando de avivamento o que de forma alguma é avivamento. A unção é uma munição. Tá? Ungir é a mesma coisa que munir. Munir. Tá? Munido de conhecimento proposital. Conhecimento para a realização de propósitos definidos. Permita que eu dê um exemplo para vocês do mundo secular, tá? Um exemplo do mundo secular. Ok? Por que os jovens estudam numa universidade? Para aprender uma profissão. E através dessa profissão eles vão se sustentar, vão sobreviver, correto? Não é isso mesmo? Ok? O que eles ganham lá quando estão estudando? Quando estão estudando, eles ganham o conhecimento acerca dessa profissão. Tá? Acerca dessa profissão. Aí quem é o engenheiro? Né? Toninho está aqui, que é o engenheiro. Quem é o engenheiro? O engenheiro é aquela pessoa que estudou engenharia, e ao estudar engenharia, essa pessoa ganhou, ela foi munida de todo conhecimento acerca de engenharia. Por isso agora ela é um profissional da engenharia, e ela pode então, né, fazer grandes projetos aí de casas, de prédios, e pode morar na casa que essa pessoa projetou, porque é uma pessoa que soube trabalhar muito bem, porque ela aprendeu aquilo. Amém? Entenderam isso? Eu peguei engenharia. Pode pegar qualquer profissão. Pode pegar qualquer profissão. Você pode pegar direito, né? Quem é o advogado? Aquele que estudou e foi munido de todo o conhecimento acerca do que é direito, e por isso ele sabe praticar ali a advocacia. Quem é o médico? Aquele que estudou medicina, ele foi munido de todo esse conhecimento, e como ele foi munido desse conhecimento, ele pode agora praticar a medicina em favor de curar as pessoas, das necessidades das pessoas doentes. Cada profissão é uma munição. Cada profissão tem a sua munição. Uma pessoa que quer ser comerciante, ela tem que ter o conhecimento de como ser um comerciante. Quer ser um mecânico, tem que ter o conhecimento de mecânica. Quer ser um eletricista, tem que ter um conhecimento de tudo que se refere à eletricidade. Quer entender de computador, tem que ter conhecimento de tudo isso aí da informática, desse mundo todo. Quer ser um músico, tem que entender, tem que receber o conhecimento para isso. Esses exemplos naturais se aplicam também no mundo espiritual. A unção de Deus, a unção que Deus tem para os seus filhos, é o seu conhecimento. O conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua verdade. Leiam comigo agora aí, 1 João capítulo 2.
1 João, capítulo 2, vamos ler 2 versículos aí, bem no final da Bíblia aí. 1 João, capítulo 2. Vamos ler o versículo 20 primeiro e depois o versículo 27. Primeiro versículo 20. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Amém? Encontraram? E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A unção que vem do Santo, santo com letra maiúscula aí, é Deus. A unção que vem de Deus é o conhecimento de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Unção é conhecimento. Ungido é alguém que é munido do conhecimento de Deus e por isso sabe fazer a vontade de Deus, sabe praticar a palavra de Deus, porque está munido desse conhecimento. Veja o versículo 27 agora. O versículo 27 é um pouquinho maior e diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha só o que fala sobre a unção nesse versículo. Unção que dele recebestes e permanece em vós. Olha só. A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção nos ensina a permanecer em Cristo. A unção é então conhecimento, irmãos. Unção é munição. Estar munidos do conhecimento de Deus. A vida eterna é conhecimento de Deus. Por isso João 17:3, Jesus orou: Pai, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. Aleluia. Por que Jesus é chamado de Cristo, ungido, Messias, ungido? Porque Jesus foi munido de todo o conhecimento que ele recebeu do Pai para edificar a sua igreja eleita. Jesus é chamado de Messias, o Cristo, por quê? Porque ele foi munido, tá? Munido de todo conhecimento que ele recebeu de quem? Do Pai. Por isso, quando Jesus estava na terra, olha o que ele diz. Nós vamos ler 3 versículos. 2 está em João 7. Abra aí. João 7, 16, 17. João 7, 16 e 17. Veja a palavra que Jesus diz aí. Ó. João 7, 16, 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha o que Jesus disse aqui, irmãos. Que tudo o que ele ensinou não foi algo que ele mesmo inventou, mas que ele recebeu do Pai. Ele foi munido desse conhecimento.
A unção de Jesus é o conhecimento, o ensinamento que ele recebeu do Pai e que ele transmitiu. Por isso ele está dizendo aqui, ó, o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Veja também agora João 15:15. Ainda em João aí, capítulo 15 agora. João, capítulo 15, versículo também 15. João 15:15, onde Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a... O que Jesus ouviu do Pai? Todo o conhecimento que o Pai transmitiu para ele. E esse conhecimento ele transmite para nós aqui no Evangelho. Jesus não ensinou nada da sua própria cabeça. Tudo veio da cabeça do Pai. O Pai transmitiu conhecimento ao Filho. O Pai muniu o Filho de conhecimento. Isso é a unção, a munição. Ele foi preenchido, munido pelo conhecimento que o Pai transmitiu a ele. Por isso ele é o Cristo, o ungido, o munido de conhecimento. E por isso tudo que ele ensinou não era dele próprio, era do Pai. Eu ouvi do meu Pai e eu vos dei a conhecer. Eu vos dei a conhecer. Essa é a unção. A mulher samaritana diz assim, ó: eu sei que virá o Messias, que se chama o Cristo, e quando ele vier nos ensinará todas as coisas. Aqui nós temos uma grande lástima, um grande problema. Sabe qual que é? Que as pessoas, na maioria, elas não querem um Messias mestre. Elas não querem um Messias que lhes ensine, porque elas não estão nem um pouco interessadas em aprender nada. As pessoas não aceitam esse Messias mestre e nem o que ele tem para ensinar. Elas querem um Messias mágico, elas querem um Messias médico, elas querem um Messias provedor, elas querem um Messias resolvedor de problemas, elas querem um Messias que faça favores milagrosos a elas. Elas não querem um Messias que lhes ensine nada, porque elas não querem aprender nada. Esse é o problema do cristianismo na face da terra. Esse é o problema do cristianismo e esse é o problema crítico das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes na face da terra. Onde tem uma maioria de muitos chamados, por isso muitos são chamados e poucos escolhidos, uma maioria de muitos chamados que rejeitam o conhecimento. E se rejeitam o conhecimento, rejeitam a unção. E fica chamando de unção por aí o que não é unção. Fica inventando outras unções, porque a verdadeira unção
que é o conhecimento, que é o que o Messias veio trazer. O Messias foi munido por esse conhecimento, para trazer esse conhecimento que ele ouviu do Pai. Mas as pessoas não querem esse conhecimento, tá? Não querem esse conhecimento. Se as pessoas quisessem esse conhecimento, a nossa igreja só aqui em Anápolis já teria no mínimo 5.000 membros. Desde o ano 2002 que nós nos reunimos para cá. As pessoas não querem o conhecimento. As pessoas se cansam do conhecimento. As pessoas daqui da nossa congregação se cansam do conhecimento. Elas se cansam do conhecimento, assim como o povo no deserto se cansou do maná. Só tem agora esse maná aí caindo do céu para a gente comer? Nós estamos saudades das cebolas e dos alhos do Egito. As pessoas não querem o maná. Elas não querem o conhecimento. Elas só querem Deus. Elas só querem o Messias. Elas só querem um Cristo que faça para elas os favores que elas precisam. Que cure suas doenças, que vença seus inimigos, que abençoe seus casamentos, que lhes dê prosperidade na vida, lhes dê dinheiro, bens materiais, para elas viverem bem felizes na terra, e depois dê salvação para elas no céu, porque elas seriam uma grande derrota ir para o inferno. E assim elas querem ir para o céu, não é porque amam a Deus, porque o amor é fruto do conhecimento. Elas querem ir para o céu porque amam a si mesmas. E têm medo de ir para o inferno, que é para onde merecem ir. As pessoas não querem o Messias mestre, não querem o Messias que ensine. Elas querem o Messias milagreiro, curandeiro. Chamam até por aí de médico dos médicos. Jesus não tem esse título na Bíblia. Do que todo mundo chamava Jesus? Por que chamavam de mestre? Porque ele ensinava. Essa era a unção messiânica. Essa é a unção do Messias. A unção de Cristo é o conhecimento que ele recebeu do Pai, com o qual ele foi munido para edificar a sua igreja. Só os eleitos, só os poucos escolhidos valorizam o conhecimento. Os muitos chamados não dão nenhum valor ao conhecimento. Eles desvalorizam o conhecimento. E por isso, Oséias 4:6, Deus disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E porque rejeitam o conhecimento. Não querem receber conhecimento. O que enche igrejas hoje aí não é conhecimento. O que enche igrejas hoje é milagres, curas, favores espirituais de Deus. Só isso. Conhecimento não enche igreja. Fora isso, são conveniências humanas. Igrejas de elite, ou porque a igreja é mais confortável, ou porque tem ar-condicionado, ou porque a cadeira é mais confortável, ou porque gosta da música, ou porque gosta da equipe de louvor, da equipe que canta, porque tocam como se fossem grandes profissionais, ou porque tem gente importante na igreja, ou porque tem muitos empresários, então a chance de sempre estar pedindo um emprego ou um empréstimo.
enche de rapazes porque está cheio de mocinhas, enche de mocinhas porque está cheio de rapazes. Não estão interessados em Cristo, não estão interessados em conhecimento, estão interessados em suas próprias conveniências, seus próprios planos. E deixe-me dizer uma coisa para vocês, para encerrar essa pregação aqui, amados, essa noite. Esse povo vai todo para o inferno. Batizado, ceando e tudo, frequentando igreja, tendo nomes no hall de membro de igreja e dizendo que é evangélico, dizendo que é crente, vai para o inferno do mesmo jeito. O céu é para os que recebem a unção verdadeira. O céu é para os que recebem o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é a verdade. A verdade é Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, amados. Deus cura, Deus faz milagres, Deus opera maravilhas. Mas a principal coisa que Deus quer fazer é nos munir do seu conhecimento. Porque quem conhece a Deus, ama a Deus. E quem ama a Deus, quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Esse é o plano de Deus, que só se realiza na vida dos poucos escolhidos, dos seus eleitos, que têm fome e sede da sua palavra. Aleluia, amados. Se Deus não realizar nenhum milagre na minha vida, eu já estou tremendamente realizado e abençoado pelo conhecimento que Ele já me deu, já me muniu em Cristo Jesus. Porque sem esse conhecimento, pode ter chuva de milagres e não adianta nada. E não tem salvação. Como é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, sabe por quê? Porque a maioria são muito chamados. Só o Espírito de Deus coloca essa verdade na mente, no coração dos eleitos de Deus. A unção de Deus é o conhecimento de Deus. É isso que o Messias vem trazer, e Jesus encerra o diálogo com a mulher dizendo: sou eu mesmo, sou eu que falo contigo, sou eu que vim trazer essa unção. Sou eu que fui munido pelo Pai com esse conhecimento para ensinar o meu povo, a minha igreja, os meus servos e as minhas servas. Essa é a unção, amados. Glória a Deus. A unção é o conhecimento de Deus que chega no coração dos eleitos de Deus. É para eles que é o conhecimento de Deus. É para eles que é a unção. O resto fica tudo na superficialidade. E não tem salvação. Bem claro. Fique de pé e ore comigo agora.